Olá, olá, graça e paz do nosso bom Deus e saudação a todos os irmãos, a todos os simpatizantes do canal Remanescente Vivo. Estamos juntos mais uma vez para uma longa viagem, como da volta passada fizemos uma linda viagem em estudar um pouco daquilo que é o caminho de Deus. E hoje estamos juntos mais uma vez para estudar não o caminho de Deus, mas a bifurcação ou a separação ou até mesmo a divisão neste caminho. Gostaria de agradecer a todos que no primeiro vídeo se inscreveram, compartilharam, e eu peço que novamente vocês possam inscrever no canal, possam compartilhar este vídeo, possam também ativar o sininho para as novidades que temos preparado e vamos preparando para o nosso simpatizante. Graça e paz do nosso bom Deus. E hoje estamos juntos para estudar um tema maravilhoso que também pertence ao tema passado, os caminhos de Deus. É um tema que realmente precisa um pouco da nossa atenção ao estudá-lo. Ao longo do estudo passado falamos e conversamos a respeito do caminho de Deus, falamos dos propósitos da criação desde a fundação do mundo, desde os dias da eternidade, caminhamos e vagueamos pelas Escrituras, por esta palavra, que é a palavra de Deus, vagueamos por ela para nós podemos entender realmente qual é a vontade de Deus ao criar o universo e o mundo e tudo que nele há. Então, antes da gente poder entrar propriamente no tema de hoje, gostaria de convidar a todos a pegar as suas Bíblias, sentar nas suas cadeiras, pegar um caderno e poder assim acompanhar-nos neste ou nesta viagem. Gosto de falar de viagem porque eu acho que falar da palavra de Deus é viajar a um mundo onde mais ninguém pode ir, mas somente o Espírito Santo pode nos guiar. Antes de começar propriamente, convidaria vocês a baixar as vossas frontes, humilhar perante o Senhor e vamos fazer uma oração para que a presença do Senhor possa estar conosco nesta sessão. Assim vamos orar. Nosso bom e eterno Deus que criou o céu, terra, mar, fonte das águas e tudo que nele há. Louvamos a teu bom nome porque o Senhor é bom conosco e tem nos mantido em pé diante da tua face. Ao vaguearmos pelas Escrituras, podemos compreender que o Senhor é o Deus que fez céu, terra, mar, fonte das águas e tudo que nele há, e é o Senhor que estabeleceu o propósito pelo qual nós deveremos viver e andar. Então, nesta tarde, nesta hora, queremos pedir ao Senhor, Pai, por favor, derrama sobre nós o teu Santo Espírito, para que ao falar da tua palavra, o Senhor possa falar aos nossos corações e que possamos realmente compreender que o Senhor tem um caminho estabelecido para nós e que nós possamos entregar as nossas vidas nas tuas mãos e seguir a orientação da tua palavra. E é o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Como eu havia assim mencionado, no estudo passado fizemos uma longa viagem ao falar do caminho de Deus. E muitas pessoas me mandaram mensagem depois de assistir o vídeo sobre a realidade apresentada no vídeos. E a verdade é que um texto no vídeo também chamou a atenção de muitas pessoas. E é o texto que falava justamente da sabedoria. É o texto que encontra em Provérbios capítulo 8, no seu versículo 22. E diz esse provérbio no versículo 22 de capítulo 8, que no princípio dos teus caminhos, Senhor me possuiu. Antes da sua obra mais antiga, eu fui gerado. E muitas pessoas começaram a perguntar, será que esta sabedoria é Jesus? E se é Jesus, será que Jesus foi gerado? Pois bem, irmão, gostaria de falar convosco de que Jesus, o nosso Deus, não foi gerado. Não era essa a intenção do vídeo, não era a intenção de falar desse texto como Jesus gerado, porque nós sabemos que Jesus, ele não foi gerado. Estou a falar de Jesus gerado desde os dias da eternidade, mas ele não foi. E eu apresento a vocês, pegam as vossas Bíblias, possam abrir no livro de Isaías, no seu capítulo 9, no seu versículo 6. E é um texto muito maravilhoso falando da profecia messiânica, a profecia de Cristo, que diz assim: um menino nos deu, o governo estará sobre os seus ombros. O seu nome será chamado Deus Forte, Príncipe da Paz e Pai da Eternidade. Pois bem, irmão, como é que alguém que foi gerado é chamado Pai da Eternidade? Para aí, Pai da Eternidade. Se Jesus é Pai da Eternidade, se a eternidade é o seu Filho, então ele não pode ser gerado. Porque antes mesmo que houvesse eternidade, ele já existia. Então,
Não era essa a intenção de falar de um Jesus gerado, porque ele não foi gerado, mas ele é Deus, o nosso Criador e o nosso Salvador. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é a bifurcação. Essa expressão já usei no vídeo passado, a bifurcação, que significa a separação de uma estrada. Como no passado falamos do caminho de Deus, agora vamos ver a separação nesse caminho, a divisão neste caminho. Nós vimos ao longo da sessão passada que Deus ele criou tudo perfeito, que Deus ele criou, estabeleceu o caminho, estabeleceu leis, estatuto, juízos, para que o homem e o universo celestial pudessem andar nestes caminhos. E nós agora vamos enxergar ao longo das Escrituras que abriu-se um caminho neste caminho que Deus criou. Eu gostaria de convidar a vocês, quem ainda não assistiu, vá no canal, corra, assista uma mensagem ali presente que vai dizer de onde vem o mal. Esta mensagem passada pelo nosso irmão, ou esse estudo, posso assim dizer, diz justamente isso, de onde vem o mal. Eu não vou falar propriamente de onde veio o mal com todos os detalhes, porque no canal já tem um vídeo especificamente a falar sobre esse assunto. Mas eu vou vos contar um pouco da história daquilo que aconteceu na Terra após Deus criar os seres humanos cá presentes, os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Diz a Bíblia no livro de Ezequiel que perfeito erra nos teus caminhos, fazendo alusão a Lúcifer, desde o dia em que foste criado até que achou iniquidade em ti. Então, este ser que foi corrompido por conta da sua formosura, este ser que pecou por conta da sua sabedoria, este ser abriu um caminho que não existia, que é o caminho do mal. Enquanto o estabelecer do Deus era criar tudo justo, puro, santo, perfeito, no coração deste ser nasceu o orgulho, nasceu o pecado. E o nascimento do pecado trouxe ao universo celestial justamente isso, trouxe ao universo celestial uma desgraça e abriu um caminho que se chama caminho do mal. Quando este ser vem à Terra, onde Deus criou Adão e Eva, onde Deus colocou um casal perfeito, ele leva a cabo o seu caminho do mal. E nós, quando vamos ver a Bíblia no livro de Gênesis capítulo 1, no seu versículo 31, vai dizer: e viu Deus que tudo que tinha criado, eis que era muito bom. Então, depois da criação, depois de Deus povoar esta terra com animais, árvore, com seres marinhos, depois de Deus povoar esta terra com um casal perfeito, ele parou e viu a obra das suas mãos, alegrou e disse: eis que tudo era muito bom. E vai dizer mesmo a Bíblia no livro de Gênesis capítulo 2, versículo 15, 16 e 17, que Deus colocou o santo casal num jardim chamado Éden. E ao colocar ali, era o propósito de Deus que este casal guardasse e lavrasse esta terra. E disse Deus a esse casal, dando eles uma ordem, dizendo: de toda a árvore que está no jardim, comerá livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E nós vamos ao longo das Escrituras enxergar que Deus de antemão estava avisando este casal de que um ser que havia caído, que havia criado o mal no seu coração, ele estava presente na sua atmosfera, que era o planeta Terra. E Deus colocou diante deles justamente esse aviso para salvaguardar este santo casal. Mas nós conhecemos a história que no capítulo 3, no seu versículo 1 ou mais adiante, chega esse arqui-inimigo e ele começa a primeira contrafação aqui na terra. Enquanto Deus disse: de toda a árvore que está no jardim, comerás livremente. Este ser no capítulo 3, ele chega e pergunta, faz um questionamento e diz: é assim que Deus disse? De toda a árvore que está no jardim não comerás? Então, ele consegue o seu objetivo. Qual era o objetivo? Enganar o homem e a mulher que estava no Éden. E a mulher, pela sedução do inimigo, ela acessa aquilo que Deus pediu que não fosse acessado. Eu gostaria que vocês pudessem agora pegar nas vossas Bíblias, abrir no livro de Isaías, capítulo 30, versículo 21. Vamos ler esse versículo, Isaías 30, 21.
Diz assim a palavra do Senhor. A palavra da verdade, ela revela a verdade da vontade de Deus a esse santo casal. Isaías vai dizer, quando ouvir a palavra que está por detrás de vós, dizendo, este é o caminho, andai por ele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. A mensagem de Deus a esse casal era justamente isso, que não houvesse um desvio nem para a direita e nem para a esquerda. E nós vamos enxergar que ao longo da Bíblia, esse casal não atendeu a palavra da pena inspirada. Se nós formos a Jeremias capítulo 21, versículo 8, vamos perceber qual é a mensagem de Deus dado a este casal no Éden. Diz assim a palavra do Senhor. A este povo dirá, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Esta expressão ela estava presente no Éden. Quando Deus diz a esse casal, de toda a árvore que está no jardim comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Essa expressão ela contém aqui no livro de Jeremias, que vai dizer, quando vocês ouvirem a palavra do Senhor dizendo, eu vou pôr diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O caminho da morte e o caminho da vida são dois caminhos que só fez presente no nosso universo por conta de um ser que pretendeu pecar. E este ser abriu a separação no caminho de Deus, abriu a bifurcação no caminho de Deus. E este ser fez com que Deus agora tivesse avisado Adão e Eva de que diante deles estavam dois caminhos. O caminho da vida, caso eles obedecessem. O caminho da morte, caso eles desobedecessem. E nós encontramos na palavra de Deus que esse santo casal, eles não obedeceram à ordem divina. Eles não atenderam à vontade de Deus. Isaías 59 vai dizer, eis que o vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. No dia em que Adão e Eva pecam, eles se separaram de Deus. O homem que foi criado perfeito, o homem que foi criado puro, sem mancha de pecado, no dia em que pecou, separou-se de Deus, perdeu a glória de Deus, perdeu a proteção divina. Este ser não podia mais estar na presença de Deus, visto que eles pecaram. E Deus tinha que arranjar uma solução para poder cobrir a vergonha do pecado deles. Mas esse não é o tema de hoje. O tema da restauração, o tema do resgate está preparado para dias posteriores. Nós vamos gravar só um tema a falar deste assunto, o resgate. Hoje vamos apresentar justamente isto, a separação neste caminho. O caminho da morte e o caminho da vida. A palavra que está a nossa atrás, não devemos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Devemos seguir o caminho. Então, eles perderam aquilo que eles não deveriam perder, que davam eles livre acesso à vida eterna. O que? A comunhão com Deus. Então, o homem começou, a partir daquele dia, a sofrer a consequência do seu pecado. E uma das consequências que o homem sofreu é justamente isso, a separação de Deus, e perdeu os atributos protetor de Deus, que é o atributo divino de Deus, a sua glória, o seu caráter. O homem que a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Este homem que era feito à semelhança, que era feito à imagem de Deus, eles perderam pela consequência do pecado estes atributos. Não estou aqui a dizer que o homem ficou desfigurado. Não estou aqui a dizer que o homem ele ficou parecido fisicamente com Satanás. Não. Eles perderam a glória que Deus o tinha dado por conta do pecado. Isto se chama a separação no caminho de Deus. E nós, quando vamos enxergar justamente Gênesis capítulo 4, a experiência de Adão. A experiência de Adão é tão boa, mas tão má, tão boa antes do pecado, mas tão má depois do pecado, de tal maneira que Adão ele fez 2 filhos. Gênesis capítulo 4 registra que Adão fez Caim e Abel. Penso eu que é uma das histórias mais bem conhecidas por todos. A história de 2 filhos, mas esses 2 filhos refletem justamente o que estamos a falar. Um reflete o caminho da vida, o outro reflete o caminho da morte. É triste, irmãos.
que este pecado deste ser, que é Lúcifer, trouxe a separação, trouxe a vida e a morte. A vida sob condição de obediência, a morte sob a condição da desobediência. E vamos ler Gênesis capítulo 4 e nós podemos justamente enxergar qual foi agora o caráter desses dois seres que saíram de Adão. Gênesis, no seu capítulo 4. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelha e Caim lavrador. Agora entra a história mais triste depois mesmo deles terem nascido e crescido. Dois filhos educados por mesmo pai. Dois filhos que viveram a mesma comunhão com os pais deles, mas foram tão distintos um do outro que trouxe a primeira morte na raça humana. Aí nós vamos ver que a consequência do pecado, ela é tão feia para Deus que ela criou o caminho da vida e o caminho da morte. Diz assim, no versículo 3, aconteceu que no fim de um tempo trouxe Caim fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. E irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Irmãos, Caim e Abel foi educado pelo mesmo pai. Caim e Abel foi educado pela mesma mãe. Porém, eles não puderam, mas não puderam justamente viver a mesma vida, porque um escolheu obedecer, ao passo que o outro escolheu desobedecer. Caim, ele sabia que o que Deus pediu a ele era o rebanho, era um cordeiro, era uma oferta de sacrifício, mas ele desatendeu. Abel, ele ofereceu aquilo que Deus pediu, que era um cordeiro. Isso já nos mostra um contraste de que quando Deus pede algo de nós, nós não devemos, por mais boa intenção que tenhamos, não devemos oferecer aquilo que apraz o nosso coração. Temos que obedecer aquilo que é a palavra de Deus. Caim não ofereceu frutas podres. Caim não ofereceu frutas das últimas da sua colheita, não. Ele ofereceu das melhores frutas. Porém, não agradou o Senhor. Porque Caim sabia que a oferta que Deus precisava, ou que Deus pediu que eles trouxessem, era a oferta do cordeiro, que simbolizava o nosso cordeiro pascal, Jesus Cristo. Ao passo que Abel obedeceu o seu chamado. Mas diz as Escrituras que Caim irou-se de sobremaneira contra o seu irmão. E nós conhecemos a história, que Caim matou o seu irmão. Caim tirou a vida do Abel por conta de Abel fazer a vontade de Deus. A Bíblia chama Abel de justo, ao passo que a Bíblia chama Caim de injusto. Irmão, é interessante de que a Bíblia, ela só não apresenta dois caminhos, como o caminho da morte e o caminho da vida. Ela apresenta também o justo e injusto. O justo e injusto. Santo e pecador. Bem, mal. Certo, errado. Verdade, mentira. Há só dois caminhos que o pecado trouxe. Ou seja, esses dois caminhos também existem ramificações. No caminho do bem, existem ramificações. Ramificações para bem. Estatuto, leis, juízos. Essa é a ramificação do bem. O caminho do mal, ao passo que tem consigo a morte, a desgraça e muitos outros aspectos que nós possamos encontrar ao longo da Bíblia. Eu gostaria que vocês pudessem pegar nas vossas Bíblias. Gosto de enfatizar o pegar a Bíblia de forma vocês poderem acompanhar o que eu estou a falar, que é a palavra do Senhor. Vamos fazer uma viagem para o Novo Testamento sobre a pessoa e a personalidade de Caim por conta deste caminho do mal que surgiu. Vamos abrir a nossa Bíblia justamente, mas antes mesmo de abrir o Novo Testamento,
vamos ainda ver uma coisa interessante. Gênesis capítulo 5, versículo 3. Gênesis 5, 3. Diz assim no livro de Gênesis, versículo 3. Viveu Adão 130 anos, gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois da morte de Abel, Adão e Eva ainda teve um filho. Mas diz a Bíblia que este filho, que foi feito para substituir Abel, era a imagem e a semelhança de Adão. Adão era a imagem e a semelhança de Deus. O que isso significa? Que o Sete não mais nasceu com a mesma glória que teve Adão antes da queda. Ele nasceu igual aos seus irmãos Abel e Caim, com a propensão para mal, com a inclinação para fazer o mal, com um coração duro. Por isso que Deus diz a Caim: Caim, o pecado já é às portas, mas o teu desejo será sobre ti. Cumpre-te ou cumpre você dominar os teus desejos. Ou seja, Caim, a tua inclinação é para mal, mas se você puder render a mim, certamente você dominará este mal. Irmãos, esta era a imagem e a semelhança que os filhos de Adão trouxeram e que até aos nossos dias estamos presentes com esta sequela ou consequência deste erro. E a Bíblia diz que eles fizeram filho à sua imagem e à sua semelhança. Interessante é que no livro de Coríntios, capítulo 15, no seu versículo 49, vai nos dizer: assim como trouxemos a imagem do terreno, do mesmo jeito traremos a imagem do celestial. Irmãos, todos nós, nascendo de mulher, trouxemos a imagem do homem terreno, destituído da glória divina. Por isso que Paulo diz que todos pecaram e destituídos, distante estão da glória de Deus. Nós trouxemos a imagem e a semelhança de Adão, pós-pecado. Mas Jesus Cristo é aquele que trouxe a imagem e a semelhança celestial, que nós precisamos também adquirir esta imagem e a semelhança. Irmãos, eu gostaria que nós pudéssemos perceber que esta realidade das Escrituras nos mostra o quão mal o pecado causou no nosso universo, abrindo dois caminhos, abrindo o caminho do mal e o caminho do bem, o que eu chamo da bifurcação na estrada. E esta bifurcação, ela trouxe consequência para o Deus do universo. Por isso que Jesus veio morrer no nosso lugar para acabar com a bifurcação presente neste caminho. Eu gostaria de convidar a vocês a entrarem agora no Novo Testamento e vamos ver um pouco daquilo que é a semelhança de Caim e Abel, o justo e injusto. Vamos abrir a nossa Bíblia e nós vamos fazer justamente essa viagem. Hebreus capítulo 11, versículo 4. Diz assim a Santa Escritura: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Então, nós vimos justamente que mesmo depois de morto, a justiça de Abel ainda fala. Por isso que a Bíblia chamou Abel de justo. Agora, paro e pergunto, se a Bíblia chama Abel de justo, o que a Bíblia fala sobre Caim? Qual é o atributo deste servo? Vamos ver também na Santa Escritura, e eu peço a vocês que pudessem pegar nas vossas Bíblias e vamos abrir num texto conhecido que é Judas, capítulo 11. Judas também está no Novo Testamento, muito perto do livro de Apocalipse, já perto do livro de João está o livro de Judas, no versículo 11. Diz assim: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. A Bíblia vai falar, ai deles que caminharam pelo caminho de Caim. Qual é o caminho do Caim? Pecado. Qual é o caminho do Caim? Transgressão. Qual é o caminho do Caim? Desobediência. Qual é o caminho do Caim? Pecador sem esperança. Qual é o caminho de Abel?
justo com esperança em Cristo. Irmãos, a Bíblia está presente verdades que nós precisamos descodificar. A Bíblia tem verdade presente que nós precisamos estudar. E hoje o nosso mundo está cheio de justo e cheios de injusto. Cheio de verdades, que é a santa palavra de Deus, e cheio de mentira, que são contrafação de Satanás. Deus diz uma, Satanás diz outra. Porque este conflito, que nós chamamos do grande conflito, está presente no nosso universo. E dois grandes líderes estão lutando neste conflito. Um povo pertence a Deus e o outro pertence a Lúcifer. Uns são chamados de justo igual a Abel, outros são chamados de injusto igual a Caim. Vamos ainda olhar para a Bíblia. O livro de João vai dizer todo aquele que comete pecado, todo aquele que transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E eles transgrediram, irmão. Eles pecaram. Caim, a descendência de Caim, ao longo das Escrituras, Velho Testamento, vamos ver diversas vezes, e eu vou vos mostrar diversos textos da Bíblia, que Deus apresenta estas verdades tão reais para o seu povo. O povo saindo do Egito, nos dias de Abraão, nos dias de Ló, nos dias de Noé. Diz a Bíblia no livro de Gênesis capítulo 6, que Deus parou e olhou para a terra, eis que toda a alma corrompeu o seu caminho. Isto significa que os homens sabiam qual era o caminho que Deus pedia que eles pudessem andar, qual era a ordem que Deus deu que eles pudessem viver segundo essas ordens. Mas os homens corromperam os seus caminhos, fazendo as suas próprias vontades. Todo aquele que desvia do caminho de Deus comete o pecado. O que significa desviar do caminho de Deus? O desvio do caminho de Deus é não obedecer às suas ordenanças, os seus estatutos, os seus juízos. Deus deu as suas leis, deu as suas ordens. No Éden, só tinha uma ordem para o santo casal: não coma do fruto. Eles cometeram pecado porque desviaram do caminho. Muitos se têm hoje desviado do caminho igual àquilo que aconteceu com Adão no Éden. Desviaram do caminho, e todo o desvio da vontade de Deus é pecado. Tudo quanto desvia daquilo que foi estabelecido por Deus torna-se pecado. É este o caminho que andou. Nos dias de Abraão, Deus deu uma promessa a Abraão, disse a Abraão: vem, sai da tua parentela, eu vou te levar a uma terra que você não conhece, mas eu prometo que vou te dar uma descendência e que de ti viria o descendente. Abraão já era o mais velho de idade, não entendia a promessa de Deus por falta de fé. A mulher dele chegou para ele e disse: tu já estás velho, marido, toma aí a tua serva Agar e faz a descendência com ela. Isso chama-se a bifurcação, isso chama desvio do caminho. Abraão desviou do caminho, não andou segundo a vontade de Deus. Mas nós conhecemos muito bem a história de Abraão, que ele converteu, que ele arrependeu do seu mal e Deus cumpriu a sua promessa conforme havia prometido a ele. Mas ele havia desviado do caminho, havia caminhado pelo caminho que Deus não estabeleceu. Nós, quando olhamos para a Bíblia, nos dias do Êxodo, quando Deus tirou o povo da terra do Egito, irmãos, ali nós vamos enxergar que diversas vezes o povo tinha se desviado do caminho de Deus. O povo tinha se desviado da vontade de Deus. O povo tinha se desviado das ordenanças de Deus. Por isso eu gostaria de convidar a vocês a poderem pegar nas vossas Bíblias e nós vamos entrar naquilo que é a parte final da nossa apresentação, e será muito útil nós podermos ler esses textos e ver que realmente houve uma separação no caminho de Deus e um arqui-inimigo se levantou para poder fazer guerra ou para poder guerrear com os santos do Altíssimo. Irmãos, eu gostaria que vocês pudessem parar e fazer uma reflexão convosco mesmo. Quantas vezes mais a Bíblia precisa nos apresentar que nós temos desviado da vontade de Deus? Quantas vezes a Bíblia tem que nos apresentar que nós separamos de Deus em não fazer a sua vontade?
São tantas realidades bíblicas, são tantas verdades que Deus nos apresenta. Não tem como nós fugirmos dela. Um universo que foi criado puro, santo, sem pecado, por conta de um ser que queria ser semelhante a Deus, segundo Ezequiel capítulo 14, ou seja, Isaías capítulo 14. Este ser que dizia no seu coração: eu subirei a mais alta nuvem, exaltarei o meu trono, na banda do norte assentarei, serei semelhante ao Altíssimo. Este ser que a Bíblia diz que corrompeste a tua formosura por causa do teu esplendor, corrompeu a tua sabedoria por conta do teu orgulho. Este ser trouxe a esse universo o grande conflito. Não acredita no terceiro caminho, não acredita no terreno neutro. Na palavra de Deus não existe neutralidade. Na palavra de Deus não existe aquilo que é eu sou neutro. Não. Ou você é de Deus, ou você é de Lúcifer. Ou você é do bem, ou você é do mal. Ou você é da vida, ou você é da morte. Não existe neutralidade. Não existe um terceiro caminho. Não existe uma terceira opção. Jesus diz: quem comigo não ajunta, espalha. Não tem como fugir dessa realidade. Ou nós aprumamos no caminho de Deus, ou nós já somos do caminho do nosso adversário Satanás. Que não sejamos, ou que esta realidade não cumpra na nossa vida. Vamos enxergar a palavra de Deus, a ordem de Deus, como ela deve ser enxergada. Deus é um Deus perfeito, sem defeito, puro e santo. E Ele sabe por que Ele instituiu as suas ordens e pede que nós sigamos a sua palavra. Alguém perguntou-me assim: qual é o caminho de Deus? Irmãos, se eu tivesse que vos responder qual é o caminho de Deus, o único gesto que eu teria para vos fazer é assim: este é o caminho de Deus. Isto aí é o caminho de Deus. Quer conhecer o caminho de Deus? O caminho de Deus não é, como alguns podem pensar, é uma estrada física, uma estrada literal. Não, irmãos. O caminho de Deus não é uma estrada física e literal, mas ela é física e literal, irmão. Aí está a literalidade do caminho de Deus. Aí está fisicamente o caminho de Deus, a sua palavra. Jesus diz em João 17, santificai na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Se quiserem conhecer o caminho de Deus, comprem isto, procurem isto, estudem isso e pratiquem isto. Aí contém o caminho de Deus. Certa vez, um profeta de Deus, chamado Elias, ele viu que o povo havia desviado do caminho de Deus, havia seguido outros deuses, Deus Baal, Astarote, montes de deuses que existia, fazia sacrifício aos Balaíns. Este servo indignado por ver que o povo de Deus havia afastado do caminho de Deus, ele convoca uma reunião. E nesta reunião, ele fala aos adoradores dos falsos deuses, dizendo assim: mas até quando cochearei entre dois pensamentos? Até quando estará vocês conflitando entre os dois caminhos? Vamos abrir esse texto, não gosto de falar só as minhas palavras. Livro de Reis, 1 de Reis 18, 21. Diz assim: então Elias se chegou a todo o povo e disse, olha a pergunta que fez esse profeta. Até quando cochearei entre dois pensamentos? Ele faz uma pergunta. Agora vamos regredir um pouco ou prosseguir um pouco para Jeremias. Eis que põe diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. E o profeta vem e diz: até quando cochearei entre o caminho da vida e o caminho da morte? Até quando vocês vão estar a discutir na vossa cabeça, adorando falsos deuses? Até quando? E vamos ver o que o profeta termina dizendo. Diz assim: se o Senhor é Deus, segue-o. Se Baal, segue-o. Aí diz: porém o povo nada lhe respondeu. Ele colocou o povo entre a espada e a parede, como dizem. Vocês têm que decidir. Ou vocês vão pelo caminho da vida, ou vocês vão pelo caminho da morte. Ou vocês vão pelo caminho de Deus, ou vocês vão pelo caminho de Baal, Satanás, arqui-inimigo. E o povo nada lhe respondeu.
Esta é a nossa realidade hoje como um mundo. Como um mundo em pecado, esta é a nossa realidade. Muitos se têm cocheado entre dois pensamentos. Sabe o que significa cochear? Mais simplificando, até quando vocês vão andando mancando entre dois pensamentos? Até quando vocês vão andar que nem um aleijado entre dois pensamentos? Entre duas adorações? Jesus diz, ninguém poderá servir a dois senhores. Não tem como. Ou amarrar a um ao passo que odiará ao outro. Então, só existe uma opção. Só existe adoração a um ser. Ou você decide adorar a Deus verdadeiramente, ou você decide adorar a Satanás. Cabe a ti decidir de que lado dessa história quer estar. Adoradores de Baal ou adoradores de Deus verdadeiro. Esta realidade, ela só não encontra no livro de Reis. Vamos agora ver um pouco daquilo que aconteceu no Êxodo. Abre a tua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 32, 7 e 8. Versículo 7 diz assim, então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Agora vamos parar um pouco. Eu gosto de ler um versículo e explicar. Vai, desce, porque o teu povo que fizeste descer do Egito, aí na minha Bíblia diz corrompeu. Eu vou mudar um pouco essa versão para simplificar. O teu povo que tiraste da terra do Egito desviou do caminho. Mas o que eles fizeram ao desviar do caminho? Vamos ver. Versículo a seguir. Diz assim, e depressa se desviou do caminho que lhe havia... Irmãos, eu vou terminar o versículo e vocês vão refletir comigo. Aqui diz, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. E lhe sacrificou, o povo fez quê? O povo fez quê? Sacrificou um bezerro. A minha versão diz, e fez para si um bezerro fundido e adorou e lhe sacrificou. Irmãos, nós precisamos refletir sobre isso. E se nós vamos ver ao longo dessa história que contém no Êxodo capítulo 32, houve consequência para este povo que depressa desviou do caminho. Irmãos, não brincaremos com as verdades. Temos a tendência de criar novos caminhos, mas só são dois, não são muitos. Muitos se têm falado que existe muito caminho, dizendo que existe muitos caminhos. Não, irmãos, só existe dois. A vida, a morte. O bem, o mal. Verdade, mentira. Errado, certo. Só dois caminhos. Outros caminhos que aparecem são ramificações desses dois caminhos. Vamos prosseguir a nossa realidade para nós podermos compreender aquilo que a Bíblia vai nos dizer. Vamos abrir agora Isaías 65, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor, a palavra revelada. Estendi a mão todo dia a um povo rebelde, desvio, que anda por caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. Agora para, vamos enxergar. Sabe o que significa andar nos seus próprios pensamentos? Sabe o que significa coxer entre dois pensamentos? Adoração. Deus está a dizer até quando vocês vão andar entre duas adorações. E neste texto, Isaías vai nos ilustrar que o povo tem andado nas suas próprias adorações, nos seus próprios caminhos, nas suas próprias vontades. Mas o que isso tem a ver com aquilo que nós falamos de Adão, de Abel? Tem, irmãos. Porque Abel era aquele que andava no caminho da vida. Caim era aquele que andava segundo os seus próprios pensamentos. Deus pediu que desse a ele uma oferta de sacrifício. Abel atendeu a voz de Deus, obedeceu. Caim desobedeceu, andou segundo os seus próprios pensamentos. E o que isso significa? Pecado, transgressão, desobediência, iniquidade. Então, vamos realmente prestar atenção na palavra de Deus, porque ela fala em código para nós. Eu gostaria de prosseguir e pediria a vocês agora que pudesse abrir Deuteronômio capítulo 11, versículo 26 e 28. Diz assim, 26 a 28. Eis que hoje, falando para o povo no tempo de Moisés, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprir o mandamento do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprir o mandamento do Senhor vosso Deus, mas vos desviaste do caminho
que hoje vos ordeno, para seguir outros deuses que não conheceis. E a minha pergunta para ti é: quem és tu? Justo? Injusto? O que tens recebido? Bênção? Maldição? O que tens cometido? Justiça? Pecado? Que porta tens acessado? A estreita ou a larga? Só dois caminhos. Não há diferença. Essa é uma pequena reflexão para que a nossa mente pudesse conectar naquilo que a palavra de Deus tem nos revelado esta hora, de forma nós podemos buscar a Deus mais intensamente e pedir a Ele que nós possamos ouvir a sua voz e andar nos seus caminhos. Esse texto fala de uma condição. Se vocês obedecerem, se desobedecerem, então a vida sob condição de obediência, a morte sob a condição da desobediência. Vamos agora ver o que próprio Jesus fala destes dois caminhos. Eu já havia recitado este versículo, está no Mateus 7, 13 e 14. É um texto muito bem conhecido por nós. Eu gosto muito de falar e buscar exemplo de Jesus, porque Jesus é o meu maior exemplo. E próprio Jesus conhece o Antigo Testamento, ou conheceu o Antigo Testamento quando estava na terra melhor do que eu. E o seu exemplo, para mim, é um dos maiores exemplos a ser analisado. Diz assim, Jesus: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e muitos são os que entram por ela. Jesus diz, larga é a porta, mas ele primeiro apresenta uma porta, um caminho que não conduz para boa coisa. A mesma advertência que Deus fez a Adão. Adão, quando ouvir a voz que está por detrás de vós, dizendo este caminho andai por ele, não desvia nem para a direita e nem para a esquerda. E nós conhecemos a história que Adão desviou. E Jesus, sabendo disso, de que depois do desvio de Adão, acessou uma bifurcação na estrada, abriu uma separação na estrada, criou dois caminhos. E Jesus diz, Mateus 7,13, ele começa a dizer, entrai pela porta estreita, a porta da vida, a porta do justo, a porta dos leais, dos fiéis, dos santos. Anda por esta porta. Ao passo que ele fala do contraste dessa porta. E qual é o contraste? A porta larga. A porta larga, ela está presente como um caminho espaçoso, mas conduz aonde? A perdição. Versículo 14 diz assim, porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam por elas. Jesus apresenta dois caminhos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Josué, no seu capítulo 22, no seu versículo de número 5, que diz assim, tende cuidado, porém de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardareis os seus mandamentos e vos achegueis a ele e sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. A palavra do Senhor, ela está clara para nós. Devemos andar em todos os caminhos que Deus ordenou. Qual é esse caminho? A sua palavra. Termino com este versículo com um apelo especial. Em Deuteronômio 30:19. Eu gosto muito deste versículo porque é um apelo a todos nós. Diz assim, os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que te pus a vida e a morte, a bênção e maldição. Agora olha o apelo de Deus para nós nesta tarde. Diz assim, escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Irmãos, este é o caminho de Deus. É a revelação da sua palavra. Eis que põe diante de vós dois caminhos. Mas Deus nos aconselha, escolhe a vida para que viva tu e a tua descendência. O meu apelo é que, se nós, em determinado momento, estamos a andar no caminho de Caim, no caminho de injusto, no caminho de pecador, de transgressor da lei de Deus, voltemos para o seu caminho, aprumamos neste caminho e prossigamos neste caminho, porque somente neste caminho
teremos a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Gostaria de orar convosco para nós terminarmos com um apelo especial. Renda o vosso espírito a Deus, renda a vossa vida a Deus, seja submissa à sua palavra, que a sua palavra possa encontrar lugar nos nossos corações para que nós possamos andar em todos os seus caminhos. Vamos orar. Santo Deus, Senhor eterno, pegamos a tua palavra, vagueamos por ela e encontramos o propósito que o Senhor criou para nós todos. Encontramos na tua palavra a verdade revelada da tua vontade. Senhor, quer que nós andemos no caminho da vida, que nós andemos na tua palavra, que nós obedeçamos a tua palavra. Se de alguma maneira nós temos caminhado ao largo deste caminho, se de alguma maneira temos desviado deste caminho, quero pedir ao Senhor misericórdia às nossas almas, Pai. Mas nós queremos caminhar por este caminho, como diz Deuteronômio, para que nós possamos ter vida e também a nossa descendência. Que o Senhor possa perdoar nossas iniquidades, nossos pecados e nos aprumar no caminho genuíno, no caminho verdadeiro e no caminho santo e puro. Peço a Ti, Senhor, que esteja com todos nós e dá-nos compreensão da Tua verdade, da Tua palavra. E que o sangue de Jesus possa ser suficiente para purificar-nos de toda a injustiça. É o que eu suplico. Amém. E peço em nome de Jesus. Por Amém. Hoje paramos por aqui, mas não terminamos. A próxima sessão vamos falar de um tema também especial. Na verdade, tenho 2 temas. Estou pensando qual deles falar. O resgate, que será um tema maravilhoso para nós compreendermos como é que Deus resgatou este universo depois da transgressão de Adão. E também temos um outro tema, que é a recriação. Na verdade, o resgate e a recriação são quase as mesmas coisas. Mas, posteriormente, vamos preparar um vídeo especial a falar do resgate e da recriação para que nós possamos compreender como é que Deus solucionou o problema desta bifurcação, desta separação e da entrada deste pecado no nosso universo. Saúdo a vós todos, que vocês possam assistir, compartilhar, comentar e, se possível for, ativar o sininho. Haverá mais novidade no nosso canal. Paz e graça a todos.